Em relação aos princípios incluídos pela reforma tributária, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Deixa eu botar aqui uma letra do tamanho bom. A reforma, ela introduziu um parágrafo terceiro no artigo 145 da Constituição, aquele lá do poder de tributar, aquele primeiro que a gente começou a estudar. Deixa eu compartilhar aqui rapidinho, para facilitar. 45, parágrafo terceiro. Foi introduzido pela reforma, tá? O sistema tributário nacional deve observar os princípios da simplicidade, da transparência, da justiça tributária, da cooperação e da defesa do meio ambiente. Então, já trouxe aí diversos princípios novos, né, de um parágrafo de um dispositivo. Sem explicar muito o que são esses princípios, tá? A gente, estudando um pouco, né, fazendo correlações jurisprudenciais, legislativas, constitucionais, a gente percebe que, por exemplo, em relação ao princípio da simplicidade, a gente consegue extrair, por exemplo, da doutrina que sempre houve esse intuito de se trazer ao Brasil uma tributação mais simples. Nosso sistema tributário é bastante complexo, tá, pessoal? A quantidade de obrigações acessórias é muito grande. Então, já havia uma posição doutrinária de que haveria um princípio constitucional implícito, que era chamado até então pela doutrina de princípio da praticabilidade da tributação. Tá? Princípio da praticabilidade da tributação. Que era um princípio que a doutrina comentava, principalmente a Ana Isabel Derzi, que é uma professora lá de Minas, foi sócia do Sacha Calmon, foi procuradora-geral do Estado, uma grande tributarista, que defendia essa questão da praticabilidade, né? Ela dizia assim, praticabilidade é um nome amplo, genérico, e significa apenas um nome para designar todos os meios, todas as técnicas usadas para possibilitar a execução e aplicação das leis. Então, buscando uma certa simplificação da atuação da administração pública. Mas o fato é que essa terminologia não foi utilizada pela reforma e foi utilizada essa terminologia, eu acho melhor, princípio da simplicidade, e a busca de um sistema tributário mais simples. Tá? Também a Constituição sempre previu que para as microempresas deveria se buscar um tratamento tributário favorecido e simplificado. Então, o que se pretende na reforma é que esse viés de simplificação ele seja estendido também para quem não é microempresa, certo? O custo desse sistema muito complexo é muito grande. Então, existe esse princípio que me parece um princípio, assim, uma norma mais programática, mas que, sendo norma jurídica, em eventual interpretação dos tribunais, deve ser buscada essa simplicidade, né? Bom, o outro princípio é o princípio da transparência. A gente já sabia, pelo caput do artigo 37 da Constituição, né, que era importante dar publicidade. Né? Lembra dos princípios da administração pública? Entre os princípios da administração pública, você tem lá eficiência, impessoalidade e publicidade. Então, a publicidade e a transparência, elas têm uma relação muito grande. Então, desde a redação originária, sempre se buscou uma transparência na atuação da administração pública como um todo, e especialmente
da administração tributária. Mas existia, pessoal, já na Constituição, já no artigo 150, parágrafo 5º, né, eu vou trazer aqui para vocês, que estou compartilhando dela, né? No 150, parágrafo 5º, havia essa previsão que a lei determinará medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos que incidam sobre mercadorias e serviços. Acho que vale a pena até fazer remissão, tá? Nesse 145, parágrafo 3º, na parte de transparência, fazer uma remissão 150, parágrafo 5º. Então, sempre houve, desde a redação originária da Constituição, o intuito de que os consumidores fossem esclarecidos da carga tributária, certo? 150, parágrafo 5º, falando de impostos. E a Constituição, agora com a reforma, ela parece estender isso para todos os tributos. Se torna um princípio aplicável não apenas aos impostos, mas a todos os tributos. Tudo bem? A gente tem também na Constituição, no artigo 162, parágrafo único, e de repente vale a pena citar, uma outra regra preocupada com a transparência, né? Que diz o seguinte, 162, parágrafo único. 162. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios divulgarão até o último dia do mês subsequente ao da arrecadação os montantes de cada um dos tributos arrecadados, os recursos recebidos, os valores de origem tributária entregues e a entregar e a expressão numérica dos critérios de rateio. Você vê que esse dispositivo é de redação originária, desde 88. Parágrafo único, os dados divulgados pela União serão discriminados por estados e por municípios, os estados por municípios. Aqui está no contexto, pessoal, de repartição de receitas tributárias, a gente vai ver isso mais para frente, mas já revela uma intenção de dar transparência à tributação, certo? Então, é isso, gente. Existe sempre houve essa preocupação, e agora a reforma reforça, né? Isso tem tudo a ver com aquilo que a gente sempre fala, né, do Estado fiscal gerencial, né, que busca a transparência, não é isso? Então, a gente tem o Estado fiscal gerencial que tem essa característica de equilíbrio das contas públicas, transparência. Então, vem reforçar essa característica do Estado fiscal gerencial. Então, vamos voltar lá, 150, 145, né? 45. Outro princípio é o princípio da justiça tributária. A justiça tributária sempre foi tratada como um valor, estudada como um valor, que influencia a aplicação e interpretação, mas não tem status normativo. E a reforma tributária traz a justiça tributária como norma jurídica. No momento que algo se torna um princípio jurídico, ele ganha normatividade. Então, eventualmente, o judiciário pode aplicar o direito utilizando esse princípio tranquilamente, porque ele tem eficácia normativa, tem densidade normativa. Então, assim como ele julga, às vezes, baseado no princípio da dignidade da pessoa humana, e mais nenhuma outra norma jurídica, a rigor ele pode julgar agora com base na justiça tributária. Certo? Cooperação. Cooperação tem basicamente dois aspectos. Tem um aspecto que é o aspecto da cooperação do contribuinte com a fazenda pública. Então, na prestação de declarações, a gente vai ver que hoje predominam os tributos sujeitos a lançamento por declaração. A gente vai estudar isso mais para frente. Mas é um tipo de lançamento que exige uma participação do contribuinte, sabe? Então, se pressupõe essa cooperação dentro da lógica do dever fundamental de pagar tributos. E também a cooperação entre os entes federativos. Então, também é algo que a gente vai ver que o CPM trata disso em alguns artigos,
a troca de informações entre os entes federativos para melhorar a arrecadação, certo? E defesa do meio ambiente. Em relação à defesa do meio ambiente, vou tentar achar aqui, não sei onde é que... Deixa eu abrir aqui rapidinho o meu drive, que tem... Aqui, já está aberto. Eu tenho anotado, pessoal, vários artigos da reforma tributária que prestigiam o meio ambiente, sabe? A reforma tributária realmente ela foi muito muito relevante assim para introduzir dispositivos relacionados ao uso da tributação para promover o meio ambiente. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui. Bom, a gente sempre teve como princípio da nossa ordem econômica a defesa do meio ambiente, tá? Desde a redação originária da Constituição. Só que a emenda 42, que é essa que trouxe a noventena, ela tem outros dispositivos, entre eles, ela alterou o inciso 6 do artigo 170 para dizer assim, que a princípio da ordem econômica e tudo, a defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado, conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação. Então, desde 2003, o artigo 170 foi modificado para prever a possibilidade de tratamento diferenciado, conforme o impacto ambiental de produtos e serviços e seus processos de elaboração e prestação. Perceba que tem um itinerário para esse princípio tributário da defesa do meio ambiente. E aí, a emenda 123, aliás, 123 de 2022, ela alterou o artigo 225 em 2022, tá? Para dizer que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, etc. E para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público, isso em 2022, manter regime fiscal favorecido para os biocombustíveis, destinados ao consumo final, na forma da lei complementar, a fim de assegurar a tributação inferior a incidentes sobre os combustíveis fósseis, capaz de garantir diferencial competitivo em relação a estes, especialmente em relação às contribuições aqui tratam a linha B, papapá, que são contribuições para o da Seguridade Social, e o ICMS combustível. Então, em 2022, a gente já tem esse dispositivo, né? Artigo 125, parágrafo 1º, inciso 7, dizendo que vai haver uma tributação favorecida para combustíveis que são menos poluentes. Então, vocês estão observando que houve um itinerário, né? Até a fixação do princípio tributário da proteção do meio ambiente. E aí, a emenda 132, que é da reforma de 2023, ela tem uma série de normas que visam a prestigiar o meio ambiente. A gente, quando estava estudando o projeto, né, e a gente depois foi estudar com os monitores, a gente ficou surpreso. Realmente são muitos dispositivos que prestigiam o meio ambiente. Então, por exemplo, aqui está tratando do IPVA, né? Aí fala, poderá ter alíquotas diferentes em função do tipo, do valor, da utilização e do impacto ambiental. Então, mexe no IPVA. Né? E aí tem outros, tá, pessoal, relacionado ao IBS, o CDS, que aqui não está anotado nessa minha anotação, certo? Nesse meu caderno de aula que está virando o livro. Mas a gente tem na lei, no projeto de lei que regulamenta a reforma, diversos dispositivos que visam diminuir a tributação para atividades que gerem menos impacto. Por exemplo, a reforma trouxe um imposto chamado Imposto Seletivo, o IS, lá no 153, inciso 8 da Constituição. E
é um imposto que é criado sobre a produção, extração, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. É um imposto seletivo, certo? Então, só para vocês perceberem a importância que a reforma deu a essa questão da proteção ao meio ambiente. Tudo esse esforço que eu estou fazendo, gente, é um esforço de trazer elementos, tendo em vista que não há jurisprudência ainda sobre o assunto, né? E a doutrina começa a ser escrita nesse momento, tudo bem? A gente não tem grandes referências doutrinárias, beleza? Então, com isso, eu termino o tema dos princípios constitucionais tributários.